gente, hoje a gente vai falar mais uma aula, né? Pra quem ainda não assistiu nenhum, meu nome é Isabela. Pra quem já assistiu já tá cansado de saber. A gente vai falar sobre a experiência do cliente. E esse assunto, ele é importante desde que o mundo é mundo para todas as pessoas que querem ter negócios. Mas numa era da internet, numa era em que todas as compras podem ser feitas online, e numa era em que as pessoas conseguem, às vezes, fazer pesquisas de viagem e organizar as próprias viagens sozinhas, a experiência do cliente se tornou um ponto ainda mais relevante. Por quê? O que faz o cliente pagar hoje não é o serviço, mas o que esse serviço proporciona de diferente em relação a ele fazer sozinho. E aí é que entram os detalhes, e aí é que entram os cuidados com os nossos pontos de contato. Claro, né, não precisa ser repetitiva em relação a isso, mas é sempre bom que esses cuidados eles vão começar lá na rede social, lá no site de vocês, lá na página do Facebook, lá no WhatsApp. Quais são esses cuidados pensando em experiência do cliente? Resposta gentil, disposição de ajudar, cuidado com as demandas do cliente, linha de linguagem, tom de narrativa, isso tudo vai proporcionar uma experiência para o cliente mais completa, né? Pensando no Instagram enquanto mídia de comunicação do seu negócio voltada para vendas, a qualidade da imagem que você postou no seu feed, a qualidade dos vídeos que você colocou nos seus stories, isso tudo aumenta a experiência do cliente e agrega valor para o seu negócio enquanto marca. Mas aí a gente está falando do âmbito digital, né? E isso a gente já alinhou quando falou sobre conteúdo, sobre constância, sobre consistência, sobre relevância. O que eu quero conversar hoje sobre a experiência do cliente é além. O cliente contratou o seu serviço, o cliente foi até sua agência, o cliente contratou online, mas vai ter um momento que é personalizado para ele. Como vai ser a experiência que você vai proporcionar para ele, para que você seja lembrado e para que ele fale, nossa, realmente é totalmente diferente fazer uma viagem com o apoio de um profissional em relação a sentar aqui na frente do computador, pesquisar tudo e ir sozinho. Você precisa ter um diferencial em relação a isso, porque do contrário, mais e mais as pessoas têm acesso à informação. Do contrário, ela vai comprar o mais barato. Ela não vai se preocupar, né, em fazer um investimento maior. Ela não vai conseguir perceber o seu trabalho com os diferenciais que ele tem como um investimento. Porque muitas coisas, quando a gente pensa enquanto empresa, são diferenciais só pra gente. Se eu sentar aqui e contar todos os custos que eu tenho, se eu sentar aqui e contar quanto eu gasto por mês em livro para aprender e para melhorar a minha qualificação profissional, isso não é importante para você. Você só quer saber o resultado que eu posso te dar. E você não está errado. Porque o que eu estudei é só pra mim. O que a partir do que eu estudei eu posso te oferecer? É isso que te interessa. Então o seu cliente é a mesma coisa. O que você sabe sobre turismo, o que você sabe sobre Belo Horizonte, o que você sabe sobre a gastronomia local, ele não tá nem aí pra isso. Importa é como ele vai receber isso de você. E isso vai fazer cada vez mais diferença e ter um impacto cada vez maior conforme a experiência que você vai proporcionar. Então, como que você vai fazer para que ele perceba mais, apure mais o valor do seu trabalho? Exemplo, fiz uma pesquisa, né, para falar sobre isso com vocês e algumas empresas de turismo estão fazendo uma coisa super legal. O cliente contrata o serviço online e a empresa manda para a pessoa pequenos detalhes daquilo que ela vai ter ao longo da viagem. Então, vamos pensar de forma genérica. A pessoa contratou um passeio com você para conhecer a gastronomia local. E essa pessoa mora lá em São Paulo, tá? Eu gosto de exemplo porque eu acho que fortalece nossa percepção. Aí a pessoa mora lá em São Paulo, mas ela não contratou uma viagem voltada para a gastronomia, logo o que ela quer? Experiências gastronômicas, isso é óbvio, né? Não tem a menor dúvida. O que essa agência faz? Ela tem um pequeno kit, uma caixinha, onde ela coloca uma fatia de vários ingredientes que a pessoa vai conhecer ao longo do roteiro gastronômico. Então vamos pensar em Belo Horizonte. Você colocaria uma fatia de queijo, um pacotinho bem pequenininho com um pouquinho de café, um potinho bem pequenininho com um pouco de doce de leite, uma fatia de goiabada, organizaria isso de uma maneira que chegasse bonito na casa da pessoa, com uma carta e mandaria pelo Sedex.
Isso é antecipação de experiência. Isso é antecipação de expectativa. E isso gera post, isso gera clique, isso gera vídeo e isso gera aumento de percepção de valor. E são pequenos detalhes. E aí quando a pessoa chega, ela é recebida de uma outra maneira, fora da curva. Não necessariamente com um ônibus esperando ela para ela entrar e você perguntando o nome e o CPF para conferir se está certo. Tudo isso interfere nessa visão da pessoa sobre o que foi oferecido. No final, por exemplo, também vi uma agência fazendo uma coisa super legal. Ela tem aquela câmera, porque coisas retrôs, coisas vintage estão muito na moda e a gente adora, porque conecta a gente com algo do passado, com as nossas memórias, né? Com as nossas lembranças, e isso é muito importante também para a experiência do cliente. E o que ela faz? Enquanto os clientes da agência dela fazem o passeio, ela vai guiando esse passeio, ela tira pequenos cliques com aquela maquininha que gera uma impressão na hora. E aí ela entrega para a pessoa no final do passeio um pequeno chaveiro com aquela foto que ela tirou mais a foto impressa. Isso muda, isso é um carinho, isso é um cuidado e isso passa por experiência. Então quando a gente pensa em experiência, a gente pensa em tornar aquilo que seria tradicional, aquilo que seria básico, tipo assim, entrei na agência X lá no shopping, cotei um pacote, a única preocupação da pessoa foi me falar que ele poderia ser dividido de 10 vezes, sendo que eu nem perguntei. Então, você torna esse momento da compra diferente, você torna o processo da viagem mais importante. Viagem é sentimento, né? Viagem é conexão emocional, é memória, é lembrança. E aí, quando você cuida desses pequenos detalhes, você está transformando a percepção do seu cliente. E isso aumenta a possibilidade dele depois falar bem da sua marca, dele criar uma fidelização, dele criar uma lealdade. E lembra que a cada pessoa que sabe de você, fala de você para 10. E aí você me fala, isso pode ser bom, pode ser ruim ou pode ser incrível. E para ser incrível, a ponto de um daqueles 10 realmente falar, não, quando eu for em Belo Horizonte, eu vou contratar aquele serviço independente de quanto ele custe. Vai depender dessas experiências que você vai proporcionar em todos esses pontos. E aí, não tem nada de fazer o extraordinário. Como eu estou colocando aqui, é cuidar um pouco mais, apurar um pouco mais para fazer o ordinário muito bem feito. Porque a verdade é que as pessoas estão fazendo tudo mais ou menos. Elas só estão preocupadas com quanto sobra no final do mês. Só que a grande questão é que enquanto a lógica for essa, não vai aumentar o que sobra no final do mês. O caminho é inverso. Primeiro exige um esforço maior, depois o resultado. Não tem outro caminho, tá, gente? Quem promete isso está mentindo e vocês sabem que essa não é minha linha, então eu não vou nem fingir. Não adianta, não adianta. Primeiro você gasta, primeiro você esforça, primeiro você aumenta o seu investimento e aí você triplica o resultado. Do contrário, só se você tiver quem te indica, ok? E mesmo assim é perigoso, porque não adianta ter indicação e não tá pronto. A sorte, ela sempre pode bater na porta, mas se você não estiver pronto, também ela não permanece. Então, que horas que você vai fazer isso? Quando todo mundo já tiver feito? Ou você vai fazer e vai passar na frente? Eu não tô brava, eu só falo assim mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? Experiência é ponto de contato. Experiência é percepção que agrega valor. E você, enquanto marca, enquanto responsável pela sua agência de turismo, pelos seus passeios pela cidade, pelo seu serviço de hotelaria, seja lá qual é a sua área, você precisa surpreender. Porque de experiências comuns as pessoas já estão cansadas. E na era da internet, inclusive se a gente for pensar em termos de varejo, tá? Porque às vezes a gente tende a achar que o serviço é muito mais difícil, etc. O varejo é uma das áreas que mais está penando com isso. Por quê? No varejo, produto a gente compra pela internet. Webcam eu compro pela internet, celular eu compro pela internet, roupa eu compro pela internet, sapato eu compro pela internet, blusa eu compro pela internet, bolsa eu compro pela internet, perfume eu compro pela internet. Me fala o que eu não compro pela internet. Não tem. Então, o varejo está penando. Levar uma pessoa da casa dela a uma loja física está se tornando um desafio cada vez maior. E é por isso que, se você olhar atentamente, olha para Belo Horizonte, nós temos loja conceito da Cacau Show, nós temos loja conceito da Polishop. O que essas lojas fazem? Experiência do cliente. Você não vai na loja para comprar chocolate, você vai na loja para viver aquela experiência. Você não vai na Polishop comprar liquidificador. Liquidificador você compra pela internet. Você vai na Polishop porque lá você pode experimentar, você pode testar, você pode tocar. Experiência é desenvolvimento de sensações e é por isso que o marketing sensorial é uma das áreas que mais tem crescido. Sempre existiu, desde que o mundo é mundo, marcas de luxo
sempre potencializaram isso a favor delas, por isso são consideradas de luxo. E quando a gente percebe uma mudança nos modos de consumo, inclusive no luxo, a gente percebe que isso vem de uma exigência do mercado. O mercado dita, o consumidor que dita. O consumidor quer experiências. Com isso, está dificultando para o mercado de luxo, porque quem está aqui e não é de luxo está precisando proporcionar também. Então, aqueles diferenciais que eles tinham não estão se mantendo sozinhos mais. Então, a mudança de comportamento do consumidor impacta numa cadeia inteira, muito além do que a gente sentado aqui consegue pensar. E aí, eu te falo, se está difícil para o varejo, né, trazer e levar as pessoas até a loja, acredite, em serviço não é tão difícil quanto. Porque em serviço existem objetivos que vão além. A pessoa não compra apenas uma viagem. Nada pode estar errado. Ela precisa de segurança, ela precisa de conforto, ela precisa saber se locomover, ela precisa não cair em nenhuma fria, ela não quer ser enganada, ela não quer ter um transtorno. Então, ela precisa de alguém. Não é toda pessoa que está disposta a pesquisar na internet, montar o próprio roteiro e ir. Você precisa agregar valor. E essas experiências vão proporcionar. Então vamos pensar de forma prática. Você tem uma agência com atendimento presencial. Então tem um ponto de contato físico. A pessoa vai até você. Como que ela vai ser recebida? Não estou falando de luxo. Estou falando do básico. O escritório tá legal? Tem algo ali que inspire viagens? Tem fotos que despertam desejo de conhecer destinos do mundo? Tem um bom café? Um bom chá? Tem um mimo que você dá pela pessoa só pela gentileza dela ter ido lá conhecer seu trabalho? Tem uma cadeira confortável? Sentimento é isso. Marketing sensorial é cuidar do desenvolvimento dos 5 sentidos humanos. Então a cadeira ser confortável, o toque da cadeira ser macio, a música ambiente ou o silêncio, de acordo com o seu tipo de cliente, né? A iluminação, o que você serve. Sabe aquela coisa de você chegar num restaurante? Belo Horizonte é incrível para isso, né? Você chegar num restaurante e ter aquele café coado na mesa. Você já notou que muitas vezes a pessoa cobra mais caro pelo café coado na mesa? É pelo serviço, é claro que é pelo serviço. E ainda assim a gente paga, porque a experiência do cheiro, do aroma do café coado na sua frente é outra. A gente enquanto cliente não paga o serviço na nossa percepção. Do cara lá não, eu preciso de uma pessoa para ir lá coar o café, então isso custa, óbvio. Mas a gente, enquanto cliente, a gente paga a sensação. Porque no fim o gosto do café vai estar o mesmo, dela coar ali dentro e trazer na hora ou coar na sua frente. Você paga a sensação, o aroma. Isso é experiência. E aí eu te falo, você levou, olha como que você gera ruído na experiência quando você fala assim, eu vou levar você para almoçar num restaurante super incrível de gastronomia mineira, um restaurante raiz. E aí o café é servido numa xícara de louça. Você quebrou, porque o café em Minas, tradicionalmente, se você se vende como um restaurante de gastronomia mineira tradicional, me desculpa, você precisa da caneca esmaltada. Porque você está quebrando a tradição. Agora, se você já se porta como um restaurante de gastronomia mineira contemporâneo, tudo bem. Aí você já mudou, você já está falando de uma evolução da gastronomia que te permite outros elementos. E isso tudo é experiência. Isso tudo é memória. E como que você está fazendo isso? Você precisa pensar. Então, o elemento central é você entender como que você pode, em todos os momentos, ativar sensações. As sensações agregam uma percepção na pessoa. Por quê? Sensações a gente conhece. Sensações causam segurança. O ser humano, o neuromarketing explica isso com muita clareza, ele precisa de elementos que deem tranquilidade e confiança. Por isso que quando a gente nasce, a gente primeiro só pensa na nossa mãe, porque existe um vínculo ali, a gente se sente seguro. Depois, na família. Aí você já reparou que quando a gente vai para a escola, a gente morre de chorar? Porque a gente tem medo. A gente busca, enquanto ser humano, o tempo inteiro, segurança. E esses elementos sensoriais a gente conhece desde que existe. Aroma, cheiro, tudo faz parte da nossa vivência. E quando a gente consegue, a partir das experiências proporcionadas para o nosso cliente, ativar todos esses sentidos, a gente causa essas outras coisas. E é por isso que eu te falo que ninguém compra razão, pessoas compram emoção.
E o seu trabalho é proporcionar isso, é cuidar desses pontos. Agora, o seu erro central é cuidar desse ponto na hora de vender e não cuidar no resto. Porque você precisa de cliente, mas você precisa fidelizar clientes. E um erro é você falar assim, mas a pessoa vem em Belo Horizonte uma vez só, ela não vai voltar. Ela não precisa voltar. Fidelizar cliente é conseguir os advogados da marca. É conseguir. O que é o advogado da marca? Isso é um conceito de marketing de Philip Kotler. Vocês conseguem aprender sobre isso no livro dele, que inclusive é obrigatório, que chama Marketing 4.0. O advogado da marca é aquela pessoa que é leal. Ela vai falar bem de você a qualquer custo. E é muito importante ter advogados de marca, não só porque eles te indicam, mas porque eles também te defendem. Sabe aquela coisa? Um artista famoso arrumou uma polêmica com a esposa, brigou, aí uma parte fica do lado da mulher a qualquer custo, mesmo que ela esteja errada, e outra parte fica do lado do homem a qualquer custo, mesmo que ele esteja errado. E ninguém tem nada a ver com isso. Esses são os advogados da marca. Eles te defendem, mesmo sem você pedir. E isso no ambiente digital, onde erros podem acontecer a qualquer hora, é essencial para a sobrevivência do seu negócio às vezes. Dependendo da escala que você tiver, se ninguém te defender, pode ficar muito ruim. E é aquilo. A exposição da internet, ela potencializa a venda? Potencializa, mas ela aumenta riscos. E aí, ter esses advogados faz com que você tenha quem te defenda se você precisa. E mais, não vamos nem entrar em polêmica, vamos ser básico aqui. Faz com que você tenha quem te indique. Muito mais difícil que vender uma vez é vender duas para o mesmo cliente. E a gente vende duas para o mesmo cliente, não é só quando ele compra de novo, é cada vez que ele fala bem da gente. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro montar minhas próprias viagens e fazer tudo. Eu gosto, a parte da pesquisa me interessa, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu adoro correr riscos. Então, eu falo que viagem sem perrengue não tem graça. Então, eu tenho muito prazer em programar tudo e até considerar eventuais riscos dentro disso. Mas, tem algumas pessoas que eu sigo na internet, inclusive uma mulher que vende roteiro exclusivo na região dos vinhos na Itália. E eu tenho certeza absoluta que quando eu for fazer esse roteiro dos vinhos na Itália, eu vou contratar o serviço dela. Porque o serviço dela tem uma curadoria que vai atender 100% todos os meus sonhos. E aí eu penso, como que eu percebo isso? Pelo que eu vejo de quem viaja com ela hoje. Pelo que eu vejo dos pontos de contato que ela cuida quando aquelas pessoas contratam a viagem dela. Né? Ela envia um e-book com um guia que conta tudo sobre a região de vinhos na Itália. Ela envia dentro desse e-book pequenos plásticozinhos que são os aromas das uvas, explicando. Eu não quero comprar viagem, eu quero comprar isso, porque eu acho chiquérrimo. Então, é isso que é pensar na experiência do cliente. Pensar em todos esses pontos. Pensar no marketing sensorial e cuidar disso o tempo inteiro. Quanto mais você potencializar isso, mais rápido você vai poder aumentar o seu preço, porque mais rápido vai aumentar a sua demanda. E se você quiser pensar um pouco mais sobre isso, independente do tamanho do seu negócio, independente de onde você está hoje, né, aprimorar é sempre bom. Então, pra gente finalizar, eu quero te dar uma pequena dica, que é uma dica de ouro. O Carlos Ferreirinha é um dos grandes especialistas em marketing de luxo no Brasil. E ele tem um livro que chama O Paladar Não Retrocede. E o interessante desse livro, eu comprei no Kindle, né, o leitor digital da Amazon, por R$ 8,90. Mas ainda que você não tenha Kindle ou que o preço tenha mudado, é um preço excelente, principalmente pela qualidade. E o que o Carlos Ferreirinha fala sobre o marketing de luxo nesse livro? Lições que toda pessoa pode aprender com o luxo. E quando ele fala o paladar não retrocede, ele só está querendo dizer uma coisa, por isso que o título por si só já é incrível. Ele está querendo dizer o seguinte, que o cliente que tem a experiência A nunca mais quer voltar para B. Porque o ponto de percepção dele muda. E o luxo te ensina isso onde você está, independente de um negócio de luxo ou não. Vou te dar um exemplo bem básico. Supondo que eu seja uma pessoa que sempre viajei mochilão. Mochilão, ficando em hostel, dividindo quarto, dividindo banheiro. Na primeira vez que eu tenho dinheiro para viajar e me hospedar no Ibis, meu paladar não retrocede. Porque lá eu tive uma cama melhor, um banheiro melhor, um quarto só para mim, sem ninguém passando enquanto eu durmo, fazendo barulho. Logo, eu tive outra experiência. A possibilidade é que eu me trave em relação a viagens que eu preciso voltar lá pro hostel. Porque o meu paladar não retrocede. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não está falando de disputar quem é melhor entre grifes,
e hotéis de primeira classe. A gente está falando que é aquela coisa, se você ganha 10, você compra Ipanema, se você ganha 20, você já quer Havaiana. E você nunca mais quer voltar para o status anterior. E isso que o luxo faz muito bem, né? Ele cuida das experiências nos detalhes para que você nunca queira voltar para o status anterior. Beleza? Então leia o livro do Ferreirinha, O Paladar Não Retrocede. Aprenda coisas que você pode aplicar facilmente no seu negócio. E qualquer dúvida é só chamar que a gente pode conversar mais sobre isso também. Até a próxima!